Olá pessoal, Prof. Mari, e hoje estamos aqui para falar sobre uma parte do sistema nervoso, o tronco encefálico. Lembrem que aqui são só algumas imagens, para facilitar o entendimento de vocês na hora de vocês pegarem as peças lá no laboratório, Outras imagens e outros cortes e outras vistas, vocês podem utilizar, e buscar nos livros que são base da nossa ementa, o Néter e o Sobota, que temos tanto na nossa biblioteca quanto no laboratório. Então, quando a gente começa a falar de tronco encefálico, a gente vai olhar o tronco encefálico numa vista posterior e numa vista anterior. Então, aqui a gente tem numa vista anterior e essa daqui é uma vista posterior. Vamos começar pelo bulbo, porque o tronco encefálico é dividido por bulbo, depois o ponte, depois o mesencéfalo, ok? Quando olhamos aqui a região do bulbo, a gente vê que tem uma depressão bem marcada na região anterior, que a gente chama, uma depressão bem profunda, que é a fissura mediana anterior. Lembra, ela é quase contínua lá, da fissura mediana anterior da medula espinal, ok? Lateralmente a essa fissura mediana anterior, a gente encontra as pirâmides. E se vocês repararem, a fissura mediana anterior, ela não é contínua, ela é preenchida, vamos dizer assim, numa parte, que é chamada decussação das pirâmides. Essa decussação a gente tem a troca aqui, dos feixes de axônios, ok? Então, lembre, quando eu percebo que não é contínuo, eu tenho a decussação das pirâmides. Lá na prática, se vocês pegarem peças naturais, às vezes isso daqui não aparece, que na hora de estudar, às vezes o aluno passa, assim, a pinça, alguma coisa assim, e acaba tirando, porque é uma estrutura bem delicadinha, ok? Mas é um descontínuo dessa fissura mediana anterior. Depois, a gente vai ter aqui, se aqui eu tinha pirâmide, aí, do lado, eu vou ter, parece um carocinho, de azeitona, que é a oliva, ok? E se vocês continuarem, então, aqui, eu vou ter, fissura mediana anterior. E lembrando lá da medula espinal, depois eu tinha um sulco anterolateral. Esse sulco anterolateral, ele chega até próximo aqui da minha oliva. E aí, se eu observar a oliva, eu vou ter um sulco antes, da oliva, e um sulco depois da oliva. Então, a gente chama isso de o quê? Sulco pré-olivar, antes da oliva, mais próximo da fissura mediana anterior, e o sulco retro-olivar, que ele fica mais, para posterior da nossa oliva. Então, eu tenho fissura mediana anterior, bem no centro, por isso que é mediana. Depois, eu vou ter, no meio dessa fissura mediana anterior, a decussação das pirâmides, que é um descontínuo dessa fissura. Lateralmente, eu vou ter o sulco anterolateral. E esse sulco anterolateral vai chegar aqui numa saliência, ovalada, que parece um carocinho de azeitona, que é a oliva. Anteriormente, eu tenho uma depressão, que é o sulco pré-olivar. E posteriormente a ela, eu vou ter o sulco, que é chamado de sulco retro-olivar. Isso em vista anterior. Quando a gente volta para a vista posterior, tá? Vocês lembram que anteriormente era a fissura mediana anterior. Posteriormente, eu vou ter o sulco mediano posterior. E aí, se eu tenho um sulco mediano posterior, continuo lá da medula, vamos lembrar? Eu vou ter o sulco, mediano posterior, um sulco posterolateral e vou ter aqui, o meu sulco intermédio, tá? Tudo posterior. O meu sulco mediano posterior, o meu sulco intermédio posterior e lateralmente o sulco posterolateral. Lembrem que só o sulco mediano que é ímpar, porque o sulco intermédio posterior tem direito e esquerdo e o sulco posterolateral tem direito e esquerdo, ok? Quando a gente continua, nesses sulcos, vocês lembram lá por isso que eu vou chamar várias vezes lá de medula, Vocês lembram que o sulco mediano posterior e o sulco intermédio posterior, eles delimitavam aqui o fascículo grácil. Então, no bulbo, a gente também encontra o fascículo grácil. Entre o sulco intermédio posterior e o sulco posterolateral, lá na medula, a gente tinha, o fascículo, cuneiforme. Então, se eu tinha um fascículo grácil e um fascículo cuneiforme na medula, agora eu vou ter também no bulbo um fascículo cuneiforme e um fascículo grácil.
Quando eu continuo, né, subindo, eu vejo que esse meu fascículo grácil, ele mais para superior, ele tem uma dilatação próximo aqui do quarto ventrículo, que eu chamo de tubérculo grácil. Então, continuo o fascículo grácil, bem na parte superior dele, a saliência é o tubérculo grácil. Então, se aqui eu tenho o fascículo cuneiforme, o final também tem uma saliência que é chamado de tubérculo cuneiforme, ok? Então, acho aqui, né, contínuos lá da minha medula, o sulco mediano posterior, o sulco intermédio posterior e o sulco posterolateral. Entre o sulco posterolateral e o sulco intermédio posterior, eu vou encontrar o fascículo cuneiforme. Na parte superior, a sua saliência é o tubérculo cuneiforme. Entre o sulco intermédio posterior e o sulco mediano posterior, eu vou ter o fascículo grácil. E a parte mais superior saliente é o tubérculo grácil. Então, se a gente continuar nesse sulco mediano posterior, vocês vão ver que ele vai se abrir para o quarto ventrículo depois que ele termina. E essa depressão onde ele vai terminar é chamada de óbex, ok? E se vocês lembrarem, ou né, já estudaram ou vão estudar ainda cerebelo, vocês vão ver que o cerebelo, né, em direção ao cerebelo, a gente vai ter os pedúnculos cerebelares, um superior, um médio e inferior. Então, nessa imagem aqui eu tenho um superior, um médio e inferior. O inferior é proveniente aqui do bulbo, o médio da ponte e o superior do mesencéfalo, ok? Eles vão delimitar aqui, né, lateralmente, o meu quarto ventrículo, que fica posteriormente, né, à minha ponte. Então, aqui observamos, então, as estruturas anteriores e posteriores do bulbo. Se a gente olhar agora a ponte, lembrem, aqui era o bulbo, aqui a gente tem a ponte. Na ponte, a gente vai ter uma separação entre o bulbo e a ponte bem projetada, bem profunda, que vai ser o meu sulco bulbo-pontino, porque está entre o bulbo e a ponte, ok? Nesse sulco, para ver quem quer participar, às vezes, da aula, como agora, aqui está a bebezuca, a Keila, que de vez em quando late assim no meio do vídeo, de vez em quando assim, né, corre na brita, de vez em quando chora aqui, né, incomodando os vídeos da Mames, interrompendo os vídeos da Mames, essa é a Keila. Muito prazer! Então, agora que, né, vocês já conhecem a Keila, alguns latidos e alguns escândalos, né? Então, vamos continuar. Eu prometi que eu ia mostrar para vocês quem era a Keila. Então, continuando. Vista anterior da ponte. Esta é a ponte. Para superior aqui tem o mesencéfalo. Para inferior aqui eu tenho o bulbo. A ponte aqui eu tenho uma depressão profunda separando o meu bulbo da ponte, que é o meu sulco bulbo-pontino, porque está entre o bulbo e a ponte. Na parte bem mediana desse sulco bulbo-pontino, a gente tem, né, uma depressão profunda chamada de forame cego, ok? Na parte bem mediana aqui da minha ponte, eu encontro, né, um sulco, que é chamado de sulco basilar. E aqui, eis que aparece alguém de novo, porque ela está com medo, né, bebezuca, porque tem barulho, tá? Então, agora ela vai atrás do barulho. Então, essa depressão, bem, né, no centro da minha ponte, vai ser o sulco basilar. E para as laterais, a gente tem os dois pedúnculos cerebrais médios. Esse é outro escândalo da dona Keila. Então, lembrando, bem no centro da depressão, que a gente encontra longitudinal, vai ser o sulco basilar, para acomodar a artéria basilar. E para as laterais, a gente chama de pedúnculo cerebelar médio, porque vai lá para o cerebelo, ok? Então, em vista posterior, aqui, lembrem, ó, eu tinha falado antes que eu tenho um pedúnculo cerebelar superior, um pedúnculo cerebelar médio e um pedúnculo cerebelar inferior, ok?
E essa parte mais central aqui na parte posterior é o quarto ventrículo. Então, se observarmos agora o quarto ventrículo, tá? A gente vai ver que temos como se fosse uma continuação dessa fissura, né, mediana anterior, na parte, desse sulco mediano posterior, a gente vai ter um sulco mediano, que é chamado de sulco mediano aqui do quarto ventrículo, ok? Lateralmente esse sulco mediano, a gente vai ter a eminência medial. Nessa eminência medial, eu encontro duas saliências, que são chamadas de colículos faciais. Lateralmente ao colículo facial, eu encontro uma depressão, que é chamada de fóvea superior, ok? Então, acho o sulco mediano posterior. Lateralmente a ele, eu tenho a minha eminência medial, né? Toda essa projeção aqui é chamada de eminência medial. Na minha eminência medial, eu encontro uma saliência circular que é chamado de colículo facial. Lateralmente ao colículo facial, eu encontro uma depressão que é chamado, né, de fóvea inferior, superior. E aí, se eu continuar nessa minha fóvea superior, eu vou ver que ela se continua inferiormente com um sulco, que é chamado de sulco limitante, e vai terminar aqui em outra depressão, que vai ser a fóvea inferior. Então, acho o meu sulco mediano. Lateralmente ele eu chamo de eminência medial. Nessa eminência medial eu encontro uma elevação que é chamado de colículo facial. Lateralmente ao colículo facial eu vejo uma depressão que é chamado, né, de fóvea superior. Da fóvea superior continua-se uma depressão que é inferiormente, né, que é chamada de sulco limitante até, né, a minha fóvea inferior, ok? Lateralmente a esse sulco limitante, essas fóveas, então toda essa parte aqui na lateral, tá? A gente chama de área vestibular, ok? Então, para a lateral da fóvea superior, sulco limitante e fóvea inferior, é a área vestibular. E vocês vão perceber que superiormente aqui, a minha fóvea superior, vai ter uma área mais escura, tá? Que é chamado de locus ceruleus, tá? Ok? Então, acho a minha fóvea superior. Para a superior, eu percebo que é mais escuro, que é chamado de locus ceruleus, tá? Aqui, vocês vão ver que vocês conseguem perceber estriazinhas para as laterais, que são chamadas de estrias medulares do quarto ventrículo. E essas estrias medulares do quarto ventrículo, inferiormente a elas, vocês vão encontrar dois trígonos, tá? Um trígono aqui e outro trígono aqui. Vocês vão perceber que entre esses dois trígonos aqui vai estar, né, a minha fóvea inferior. Então, o primeiro trígono é chamado de trígono do nervo hipoglosso e o mais inferior é o trígono do nervo vago. Lembrem que H vem antes de V na ordem alfabética, por isso que o superior é o trígono do nervo hipoglosso e o inferior é o trígono do nervo vago, ok? E aí vamos ao mesencéfalo. Falamos aqui da ponte, superiormente a gente vai ter o mesencéfalo. Também temos estruturas vistas, né, anterior e vistas posterior. Então, vocês vão perceber que tem o pedúnculo agora cerebral, né? E entre esse pedúnculo cerebral direito e esquerdo, vocês vão encontrar uma depressão, que é chamado de fossa interpeduncular, porque está entre os pedúnculos. E entre essa fossa, então, peduncular, essa fossa interpeduncular, vocês vão perceber que ela é toda perfuradinha, que vai ser chamada de substância perfurada posterior. Porque esta que está aqui, ó, né, é a substância perfurada anterior. Então, só para localizados aqui, a gente tinha os corpos mamilares, o túber cinéreo, o infundíbulo da hipófise, e aqui está o meu quiasma óptico, né, um pedaço do meu quiasma óptico, tá? Mas isso não é aqui do mesencéfalo, só para localizar vocês na imagem. Então, né, aqui eu tenho a depressão, que é a fossa interpeduncular, que está entre os pedúnculos, e ali eu vou perceber que é toda perfuradinha, que eu chamo de substância perfurada posterior. Em vista posterior, vocês vão perceber, ó, o pedúnculo cerebelar superior, e aqui em cima eu tinha o véu medular superior, né, que delimitava aqui, ajudava a delimitar o meu quarto ventrículo. Vocês vão ver duas saliências superiores e duas saliências inferiores.
que são os colículos superiores e os colículos inferiores. Partindo do colículo superior, eu vou ter o braço do colículo superior. Partindo lateralmente do colículo inferior, eu vou ter o braço do colículo inferior, ok? Então, colículo superior com o braço do colículo superior, colículo inferior com o braço do colículo inferior. E agora, se eu fizer um corte, né, sagital mediano, eu consigo observar também algumas estruturas aqui do mesencéfalo. E se eu fizer um corte transversal, eu consigo observar outras substâncias, ou melhor, são as mesmas substâncias, né, as mesmas estruturas em vistas diferentes. Vocês vão ver que tem uma depressão aqui, ó, ok? Que é o aqueduto do mesencéfalo. Ele vai ligar aqui o meu terceiro ventrículo no meu quarto ventrículo. Então, num corte transversal, vocês veem aqui ó, o Mickey, usem a criatividade, e tem uma depressão, que seria a boquinha do Mickey, que é o aqueduto do mesencéfalo, ok? Lembrem que a gente falou que tinha os dois colículos, ó, colículo superior e colículo inferior, ok? Tranquilo? Muito bem. Então, num corte transversal, aqui eu tinha né, a minha fossa interpeduncular, eu vejo todo perfuradinho aqui, que é a substância perfurada posterior. Vejo aqui o colículo superior e o colículo inferior, vejo o aqueduto do mesencéfalo. Isso, posteriormente ao aqueduto, tem um nome, e anteriormente também tem um nome. Posteriormente ao aqueduto do mesencéfalo, tá? Eu vou chamar de teto do mesencéfalo. Então, os meus colículos superior e inferior estão aqui no meu teto do mesencéfalo, tá? Nesse corte transversal aqui, quem que eu vejo? Ó, fossa interpeduncular, com a minha substância perfurada posterior, um pedúnculo né, cerebral e o outro pedúnculo cerebral. Então, e a depressão, que é o aqueduto do mesencéfalo, e posteriormente o aqueduto do mesencéfalo eu chamo de teto do mesencéfalo, ok? Anteriormente, todo esse pedúnculo cerebral eu ainda vou dividir, tá? Divido ele em base do mesencéfalo, que é a base do pedúnculo, a minha substância negra, o olhinho é o núcleo rubro, ai, bonitinho, e aqui eu tenho o meu tegmento. Então, se eu olhar aqui, ó, tudo isso daqui é chamado de pedúnculo cerebral. Esse pedúnculo cerebral vai ter uma base que é como se fossem as orelhas do Mickey. Os lacinhos que eu tenho aqui, ó, né, vai ser a parte interna da orelha aqui, vai ser a substância negra. O rostinho do Mickey vai ser o tegmento, com os olhos sendo, né, o núcleo rubro, ok? A depressão, aqueduto do mesencéfalo, e para posterior do aqueduto, né, vai ser o teto do mesencéfalo, ok? Então, ficam aqui as estruturas referentes ao tronco encefálico. Agora, os meus aluninhos entendem por que, quando eu lá em sala falo que eu gravo os vídeos só meio que de madrugada, assim, né? Para não ter né, interferências da minha Keila, que agora vocês conhecem, né? Das motos dos outros cachorros, e assim, né? Eu não preciso editar o vídeo. Esse eu vou deixar assim para vocês, né? Verem como que é a saga de alguém que faz um vídeo.